Paz, Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Parabéns mais uma vez para vocês que estão sempre aí focados na busca do conhecimento da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o professor Ronald. Estamos aqui para servir os amados, compartilhando conhecimento que a gente já vai adquirindo há mais de 30 anos com relacionamentos com pessoas, pastorados de igreja e também há mais de 18 anos lá no nosso curso de teologia. Deus abençoe vocês, prazer servir a todos os irmãos. Hoje é a lição número 4, vida conjugal, espelho do relacionamento em Cristo Jesus. Aliás, lembro você de se lembrar de deixar o seu joinha, seu like, compartilhar com mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Tem um sininho na parte superior à direita, clique nele para você poder receber as notificações todas as vezes que lançarmos esse material, material novo para vocês, ok? E se você quiser os slides, também é só mandar uma mensagem no link do meu WhatsApp, onde nós redirecionamos a um grupo, e nesse grupo não há diálogo, sem grupo fechado, para você poder simplesmente, tá? Você fazer, né, seu pedido dos slides. E aí nós compartilhamos os slides gratuitamente com vocês. Vamos lá, texto áureo. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, versículo 25. Verdade aplicada, a igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento de seu plano para a humanidade. 3 objetivos. Primeiro, apresentar a simbologia da vida conjugal. Segundo, falar sobre a criação das duas instituições. E terceiro, mostrar como levar a família a adorar a Deus. Ter referência, Efésios 5, 24, 29. Tá, por favor, leia aí tranquilamente, que eu já vou para a nossa introdução, onde diz, considerando que a família é onde tudo começa, trataremos na presente lição da relevância de estarmos atentos ao modelo de relacionamento que encontramos na palavra de Deus para marido e mulher e a parceria que deve ser cultivada entre a família e a igreja, visando um bom desenvolvimento de ambas. Então, nosso foco, né, está sendo hoje, né, nesse ponto de cultivar um bom relacionamento entre família e igreja. Aliás, no ponto 1, nós temos o simbolismo da vida conjugal, o modelo está posto para ser seguido, o amor e o respeito firmam o casamento, a sujeição se estabelece no temor do Senhor. Simbolismo na vida conjugal. Tomando como exemplo o mistério de Cristo e a igreja, fica mais fácil compreender o propósito da família que nasce com um casamento e se firma numa união conjugal, onde precisa destacar o amor e o respeito, assim como Cristo tem pela sua igreja. Esse exemplo de como Cristo trata a sua igreja deve servir de parâmetro aos cônjuges, né? Então, esse simbolismo é importantíssimo. Nós falamos um pouco disso também na lição anterior, tá? Na lição 3, você pode assistir, todas as lições estão aí no nosso canal, você pode assistir quantas vezes quiser, ok? Então, aqui, primeiro, né, aqui é o exemplo, tá? Grande é esse mistério, diz Paulo. Então, vamos compreender um pouquinho, né? Aqui, Paulo está querendo nos levar com os grandes este mistério. Aí ele diz, porém eu digo em relação a Cristo e à igreja. Este modelo, conforme Efésios 5, versículo 22 ou 25, tem por base Cristo, sendo cabeça, e a igreja sendo seu corpo. Na comparação, é o reflexo um do outro.
Então, o casamento não só reflete a socialização do homem e da mulher, nem só uma união social e solene, mas o ideal de Deus para todos os casamentos, com uma relação muito próxima da noiva de Cristo, que é a igreja, e o próprio Cristo, que é o noivo. Toda a sociedade precisa de um dirigente, de um líder, alguém que responda pela instituição. Veja, então, primeiro, tá, dessa comparação nesse modelo, tá? Nós temos Cristo, né, que é o cabeça, e a igreja, seu corpo. Lembro que eu disse na última lição que quando a gente fala corpo, aliás, mente, né, cabeça, tá? E corpo, estamos falando de um relacionamento sistêmico, onde há uma interdependência de ambas as partes, tá? E existe uma hierarquia natural onde a cabeça, tá? Ele, pelo sistema que ele tem de funcionamento, organiza cada membro com seus devidos objetivos. Então, aqui fala, toda a sociedade precisa de um dirigente, um líder, alguém que responda pela instituição, assuma a responsabilidade, tá? Ou seja, Cristo, ele planejou a igreja, tá? Se você vê em Efésios, no capítulo 1, tá? Desde a fundação do mundo. Ou seja, um líder, está dizendo, nesse modelo, tá? O marido, ele tem uma responsabilidade de planejamento, tá? De liderança, tá? É diferente você ser, tá? Alguém que tem simplesmente uma posição, tá? E ser um líder, é diferente, tá? A posição, às vezes, né, faz que as pessoas te obedeçam porque você é ou tem aquela posição. Você tem aquele cargo. Ah, o marido tem que obedecer. Agora, a liderança, não. A liderança é saber você gerar nas pessoas, tá? O desejo de seguir as orientações que você tem. Tá? Esse desejo, né, vem justamente de um processo de relacionamento, ok? Então, Cristo, lembra em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo ainda pecadores. Ou seja, como é que nós chegamos a amar Cristo? Porque ele demonstrou o quanto ele nos ama, tá? E esse é o método da conquista. 1.2, o amor e o respeito firmam o casamento. Assim como Cristo ama a sua igreja, e a sua igreja o reverencia, assim também o marido deve amar a sua mulher, e a mulher deve reconhecer e respeitar o seu marido na sua posição como líder espiritual. Como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido. Em amor, respeito, cooperação, consideração e na sua missão. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, aqui nessa segunda parte, fala de essa questão de amor e respeito. Se um cristão diz que ama a Deus, certamente seus comportamentos devem estar focados em como agradar a Cristo. Tá? Como é que eu posso viver de uma forma, né, harmônica com aquilo que eu afirmo que eu creio, né? Eu creio que Cristo é meu Senhor e Salvador, eu amo Ele, e agora, como é que eu vou me comportar com relação a essa crença minha, a essa afirmação? Tá? Da mesma forma, Paulo disse, se a igreja, né, no caso, a esposa, tá, manifesta, né, o seu amor para com o marido, essa manifestação de amor é fundamentada, né, nesse amor, tá? E isso gera comportamentos congruentes, tá, com aquilo que ela diz, né, que acredita, tá, que pensa, né, que confirma ou afirma, ok?
Sujeição se estabelece no temor do Senhor. Sujeição vem do grego, hipóstaso, que significa subordinar-se, submeter-se ao controle de alguém, render-se à administração ao conselho de alguém. Só com temor e amor a Cristo podemos suportar sujeitar-se um ao outro. Com a submissão vertical, né, da parte de Deus, nós sujeitando a Deus, fica muito mais fácil ter a submissão horizontal. Escolher ser pacientes, tendo tolerância pelas faltas, aturando as diferentes deficiências, eu acrescentei aqui diferenças, e explico, aceitando os limites, compreendendo a intelectualidade de cada um. Bom, primeiro, subordinar-se, tá? Fazendo um link com o ponto anterior. Se a pessoa só usa, tá, da sua posição para ser obedecido, é duro essa sujeição. Mas se a pessoa usa a sua liderança e sabe conquistar essa sujeição, tá? A pessoa terá alegria, prazer, tá? Em se submeter ao controle dessa pessoa, tá? Porque sabe que a intenção do líder é fazer com que essa pessoa sempre esteja crescendo, se sentindo melhor. Tá? Então, é muito importante nós saber diferenciar. Tá? Uma coisa é ter a posição, outra coisa é ser líder. Tá? Outra coisa muito importante aqui é escolher ser paciente, ter tolerância pelas faltas, saturando as deficiências. Aí eu coloquei diferenças, por quê? Muitas pessoas, às vezes, olham o cônjuge e acham que essa pessoa tem deficiências. Eu fico pensando comigo mesmo, como seria a gente compreender que aquela pessoa não tem deficiências, mas simplesmente uma forma diferente de pensar, de valorizar, de acreditar algo. Pensa um pouquinho. Eu acredito que ninguém tem deficiências. Tem diferentes formas de pensar e acreditar. Talvez, se a gente se permitir compreender aquilo que parece deficiência, a gente pode entender, tá, que é uma forma diferente de ver esse ponto. E aí, se nós compreendemos isso, talvez podemos redirecionar, compreender, acolher a pessoa e assim a pessoa se submeter, tá, àquela liderança, aquele direcionamento que você pode dar, ok? 2, criação das duas instituições, a relação entre família e a igreja como defensora da família e a família como promotora da igreja. São duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra. A família e a igreja foram criadas no Jardim do Éden por Deus. Calma, já explico. Tá? E a Igreja Universal foi criada por Jesus, muito propriamente na conversa do Senhor Jesus com Pedro, em Mateus 16, 18, na qual Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados, primeiro eu vou partir do conceito, rapidamente, tá? Dentro do bacharel em teologia, a gente conceitua. O que é igreja? A igreja é a comunhão do ser humano com Deus, fundamentado na sua fé. Isso é igreja, tá? Se você vai para o Jardim do Éden, você vai ver que Adão e Eva tinham comunhão com Deus, fundamentado na fé naquilo que Deus disse. Havia todas as tardes um encontro com Deus na igreja Jardim. Então, Adão e Eva se reuniam e Deus compartilhava aquilo que ele queria com Adão, Adão compartilhava com Deus, e depois até mesmo disse a palavra que eles comiam da árvore da vida. Ou seja, há um momento descontraído, tá? Onde Deus, Adão e Eva estão lá. Então pensa comigo um pouquinho, tá? A igreja é relacionamento homem com Deus fundamentado na fé. E isso acontece no Jardim do Éden.
Agora, quando eu coloco aqui a Igreja Universal, é fundamentado em Hebreus 12, 23, porque até Cristo vir, a igreja é nacional, a igreja é fundamentada ou delimitada até a nação de Israel, dentro da nação de Israel. Depois a igreja vira universal, ela é internacional, vai para outras nações, ok? Então Jesus assim edifica a igreja universal, tá? Para todas as nações. Deve haver uma íntima relação entre família e igreja. A igreja é composta de famílias que se reúnem. A igreja precisa de programações que envolvam toda a família. Deve haver uma reciprocidade em a família preservar a igreja e a igreja preservar a família. Quando uma das duas não cumpre o seu papel ou traz escândalos, os prejuízos são incalculáveis. Meus amados, isso aqui é importantíssimo, tá? Uma vez que a igreja é composta de famílias, é importante que a igreja aprenda a valorizar a família e a família aprenda a valorizar a igreja. Porque se vive num sistema de uma forma ou outra, quando um dos lados não está bem, os dois lados sofrem, tá? Então, essa relação família e igreja é de suma importância para que nós possamos ir mais longe, para que as duas partes se somem e possam conquistar maiores resultados. A igreja como defensora da família. São muitos os desafios da igreja para manter a família estruturada e a família tradicional. A igreja defende a família porque ela está depois das leis de Deus, que é as Sagradas Escrituras, por meio dos sacerdotes, pastores e ensinadores que manejam bem a palavra da verdade. Por isso, a igreja deve sempre procurar homens fiéis e idôneos para ensinar a outros. Aqui nós temos um papel como igreja. Tá? A igreja tem seu papel de defender a família. Porque nós temos a palavra, nós temos o manual. Pode haver muitos pensamentos, conceitos divergentes sobre o que é família, mas nós temos o manual do Criador da família. Então, por isso, tá, nós nos posicionamos, né, mediante a palavra de Deus, tá, para defender aquilo que a Bíblia denomina ou conceitua como família. Família como promotora da igreja. A participação na igreja faz parte da base espiritual do lar. A família é onde tudo começa. A família veio antes da igreja. As famílias precisam dar o respaldo que a igreja precisa. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé. A relevância da família é ensinar aos filhos desde cedo a ter bons hábitos e andar no caminho do Senhor. A relevância da igreja começa na família. Bom, a participação da igreja faz parte da base espiritual do lar. Aqui nós temos uma dica, né, do nosso autor de os líderes da igreja, tá, criarem formas, de alguma forma, toda a família ser participante. Cada membro da família, tá? Cada criança, cada adolescente, cada jovem, de alguma forma participar na igreja, porque quando a família participa, se sente útil, se sente motivada a estar na igreja, tá? Então, é uma forma de envolver, tá, essa família. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé. Então, se motiva a participação, se investe mediante conhecimento, como estamos fazendo aqui agora. Isso aqui é um investimento para a família, para a tua família, tá? Para as pessoas aprenderem, né, a viverem mais harmonicamente. A relevância da família é ensinar os filhos desde cedo a ter bons hábitos. Ou seja, não somente a igreja investe, mas a sua própria família investe na sua família, tá? Para que haja um crescimento, um entendimento da palavra de Deus.
3, levando a família a adorar a Deus. Uma igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. A igreja proporciona ambiente de união, comunhão e união, e a igreja é promotora de paz e de instruções para santidade. O culto é uma verdadeira oportunidade de a família estar junta para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O culto leva a família além da adoração e devoção. A oração em agradecimento pelas dádivas recebidas, como também para clamar por outras situações peculiares que acontecem dentro da família. Então, aqui é um convite de a família estar toda junta, né, participando do culto, tá? Estar presente na igreja. O próprio Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, a igreja é um ambiente onde deve haver esse alívio, ok? O salmista Davi disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ainda no Salmo 34:7, o salmista diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Ou seja, nós temos vários textos bíblicos onde nos mostra que estarmos na presença de Deus, no caso, na igreja, deve gerar um alívio. Tá? Isso também é uma responsabilidade, né, de nós, líderes, tá? Levar às pessoas mensagens que gerem um alívio, mensagens de fé, né, de encorajamento, né, de empoderamento, tá? Para que essas famílias cheguem na igreja, né, se sintam aliviadas, se sintam fortalecidas e motivadas para viverem a cada dia a sua vida. Os membros da família precisam viver em comunhão, né? Aqui em 3.2, a igreja proporciona ambiente de união, comunhão e união. Veja, no partir do pão, nas orações da doutrina dos apóstolos, é participar da ceia do Senhor juntos, no mesmo espírito, em memória de tudo que Jesus passou por nós. Os irmãos também precisam procurar guardar a unidade do espírito no vínculo da paz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui no 3.2, né, aqui eu errei, tá? Você aí, depois eu arrumo e mando ajeitadinho os slides, tá? Aqui, união, comunhão é unidade, ok? Tá tudo bem, né? Tá? Vamos ajeitar, depois eu mando ajeitadinho aqui. Ou erro técnico nosso. Mas vamos lá. Veja, os irmãos também precisam procurar guardar unidade, né? Então, comunhão, união, unidade. Por que que eu preciso estar em comunhão com todas as pessoas? Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, tá? Então, eu devo me permitir ser inteligente em que, de alguma forma, como o autor dos Hebreus nos diz, né, gerar paz, viver em paz com todos, para que eu possa usufruir das bênçãos do Senhor. Então, aqui, a palavra de Deus nos motiva a ter que união, comunhão, unidade, é para que nós possamos desfrutar melhor as promessas de Deus na nossa vida. Pensa, por favor, quantas pessoas perdem as bênçãos de Deus na sua vida porque não estão em união, não estão em comunhão, não estão em unidade. Nós fico pensando comigo mesmo, como seria a nossa vida melhor se nós procurarmos manter a comunhão com todos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a bênção. Bom, a igreja é promotora de paz, de instrução para a santidade. Podemos escolher viver em paz e procurar santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um dos nomes de Jesus é o príncipe da paz. Podemos ter paz nele, escolher ser pacificadores, porque desta forma seremos chamados filhos de Deus. Devemos ser santos em toda maneira de viver, porque o Senhor é santo. Bom,
eu coloquei aqui, podemos escolher viver em paz, tá? Isso é uma escolha, meus amados, tá? No que depender de vós, tende paz com todos, né? Isso é uma escolha que depende de mim. Eu sei que a outra parte, às vezes, né, ser dentro da família, ser dentro da igreja, às vezes alguém está estressado, passa o dia cheio de problemas ou com dores e, às vezes, aquela pessoa entra em discordância, mas a outra pessoa é outra pessoa. Você pode decidir estar em paz e compreender, tá, o outro lado. Então, podemos ter paz e escolher ser pacificadores, porque assim somos chamados filhos de Deus. Então, se eu escolho ser chamado filho de Deus, eu devo escolher ser pacificador, tá? E o último conselho aqui, devemos ser santos em toda maneira de viver, porque o Senhor é santo. Toda maneira, em todos os aspectos, tá? Desde o como a gente pensa, como a gente se comporta, né? E como fazemos tudo o que fazemos. Em todas as áreas da nossa vida, isso eu acho que foi na lição 1 ou 2 que falamos, né? Em todos os ambientes da vida, devemos procurar ser santos, ter uma vida agradável para com Deus. Meus queridos, chegamos aqui no final, apresentamos a simbologia da vida conjugal, falamos sobre a criação das duas instituições e mostramos como levar a família a adorar a Deus. Deus vos abençoe. Parabéns por vocês estarem aí nesta lição. E nós vamos terminando. Eu desejo para vocês uma boa EVD. Lembre-se de se lembrar de deixar o joinha, tá? Deixe seu clique, seu joinha, tá? Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Pelo menos com assim, tá? Você já vai ajudar a levar, a expandir a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus.